Vamos dar início à parte da metade final da tarde. E para nós, da Fundação Mato Grosso, nós vamos, nesse momento, testar uma dinâmica um pouco diferente. É a primeira vez, com certeza vai ter ajustes, né? Mas, por que fazer algo diferente? Nós vamos apresentar, discutir trabalhos de 10 anos numa única estação experimental. Claro que nos outros encontros técnicos, parques e cidades foram apresentados. Nós vamos apresentar o resumo de 10 anos e sobre sistemas de produção. Sobre o tema, qual o impacto do sistema de produção depois de 10 anos? Então nós vamos mostrar trabalhos de 10 anos e dizer assim, como acontece hoje a nível de propriedade. Hoje, será que nós conseguimos explicar todos os resultados na parte de solos, focando apenas a química, a acidez, o fósforo, o potássio? Será que em algum momento é possível integrar as áreas de biologia, microbiologia, nematologia, física do solo? Então, nosso desafio aqui é integrar todas as áreas de conhecimento, em cima dos mesmos resultados. Integração, essa é uma das palavras que atualmente mais as pessoas falam. E também nós, na pesquisa, precisamos integrar. Esse é o desafio desse painel. E nós temos aqui, vamos falar então sobre química, física, microbiologia, nematologia. Cadê o Valdir? Valdir, nosso sempre companheiro, falando sobre nematóides. Aquilo que ele falou que não pode falar, nós vamos falar aqui, vamos demonstrar aqui, com números. Vocês poderão fazer até contas econômicas sobre isso aí. Nós vamos discutir sobre eficiência disso, eficiência daquilo. E no final, nós vamos falar uma síntese num único slide, que nós podemos resumir 10 anos de trabalho. Então, muito obrigado por estarem aqui. Eu tenho o privilégio de convidar uma equipe inteira de pessoas que têm trabalho lá dentro. Teria muitas pessoas que executam no dia a dia. Mas a nível de equipe vão estar conosco o Cássio Dormena. Cássio, ele é conosco. O Cássio é professor da Universidade Estadual de Maringá, da parte de física do solo. Ele avalia a parte de condição física do solo. Qual o impacto sem produção quanto à condição física do solo? Análises científicas. Tenho a satisfação de convidar o Claudinei. O Claudinei Capes trabalha na Fundação Mato Grosso e que coordena, junto com o Fábio, todo esse trabalho ali. Claudinei. Temos também o Eros Francisco de Peri. Eros, muito obrigado, que há 10 anos atrás o Eros estava conosco, e antes dele começar a trabalhar efetivamente na Fundação, ele ficou 6 meses, trabalhando fora da Fundação para escrever esses projetos. Então ele escreveu os projetos, ele implantou esses projetos. Eros, muito obrigado. Temos a satisfação também do Fábio. Fábio, colega nosso, trabalha com formação específica em química do solo. Fábio, junto com o Claudinei, coordena trabalho na estação. Temos a Ieda Mendes, sempre parceira, trabalhar a parte microbiológica. Mas por quê? Será que na propriedade há necessidade de integrar as áreas de conhecimento? Esse é o nosso desafio, para ver se os resultados demonstram isso ou não. Temos também, no meu caso, o Leandro, que estou aqui, que eu vou ser muito mais um provocador, um provocador. E a Rosângela, cadê a Rosângela? A Rosângela que vai abordar a questão dos nematóides. Mas o que tem a ver nematóides? Leandro, você trabalha com a adubação, vai falar, envolver nematologia, microbiologia, física. Então, nós vamos fazer um bate-papo entre nós e depois vamos abrir para o público. Origem do projeto. O Davi ontem abriu o primeiro relato da safra, falando do projeto de validação de pesquisa. Então, o PMA, a Fundação Mato Grosso tem 25 anos, o PMA tem 21 anos. E os primeiros 10 anos do PMA foi focando calagem e ocupação por si só. Mas em cima do que nós vimos em lavouras comerciais,
nós percebíamos que era impossível explicar o que ocorria em muitas lavouras cultivadas há vários anos, simplesmente pela quantidade de calcário, tipo de calcário em nossa aplicação. E assim, da mesma forma, para fósforo, potássio, cálcio, magnésio, zinco, cobre, manganês, boro, molibdênio, cobre e tudo mais. Nós não conseguimos explicar o que acontecia em lavouras comerciais. Então, por esse motivo, em cima de uma observação de lavouras comerciais, nós montamos uma estação de pesquisa específica em sistema de produção. Em cima de uma observação a campo, bioobservações a campo. Nossa hipótese é que existiam outros fatores que podem permitir que solos, em termos químicos perfeitos, iguais, que não apresentem a mesma capacidade de produzir, ou seja, não apresentem a mesma fertilidade, por mais que quimicamente sejam iguais. Será que isso é verdadeiro? Será que eu consigo mostrar? Eu não. Eles conseguem mostrar isso aí para nós? Esse é o nosso desafio, ao longo de 10 anos. Então, essa é a nossa hipótese. E agradecimento aos parceiros. Vou mostrar daqui a pouquinho para vocês que 49% desses protocolos feitos lá, um total de 377, 49% são bancados pela Fundação Mato Grosso. Então nós vamos agradecer a todas as empresas que de uma forma ou outra interagem conosco através de protocolos. O que sobra desses protocolos, a parte financeira, só vem para esse trabalho, por exemplo. Também agradecer o Sr. Eloy Marchetti, que é o dono da área, que já andou por 10 anos, que tem mais de 10 anos de tratamento no mínimo. Agradecer os produtores, participantes do projeto de validação de pesquisa, muitos deles estão aqui, muito obrigado. Porque o que sobra, além de ser fonte, como o Davi falou, de demanda de informações para pesquisa, tem muitos trabalhos que vêm em cima da demanda, no professor sistema de lavoura. Além da demanda, de estar presente no campo, ajuda a manter financeiramente esses projetos. Então, muito obrigado, um deles aqui. Então, pessoal, queria mostrar um vídeo agora. Solta o vídeo. Cerrados são naturalmente ácidos e pobres em nutrientes. Por este motivo que quando há abertura de novas áreas, ocorrem intensas respostas à coleção do solo, em especial às práticas de calagem e adubação fosfatada. No decorrer do tempo e com investimentos pesados por parte do produtor, houve a correção química do solo. A Fundação Mato Grosso, sempre alinhada com as demandas do produtor, concluiu que há mais de 10 anos, em muitas lavouras comerciais, ao longo do tempo havia campos com iguais condições químicas de solo, porém com diferente capacidade de produzir, pois haviam outros fatores envolvidos. Então surgiu a necessidade de enxergar o solo como um todo. Esta conclusão fez a Fundação Mato Grosso implantar em 2008 a Estação de Pesquisa em Sistemas de Produção. Os principais projetos desta estação são trabalhos independentes mantidos com recursos próprios, justamente os financeiros, e com duração contínua e infinita, cujos resultados são compartilhados com todos que participam dos eventos da Fundação Mato Grosso e eventos externos. Em 2018, a Fundação Mato Grosso quer comemorar com você os 10 anos do CAD Sul. O CAD Sul, localizado no município de Itiquira, conta com área experimental de 101 hectares, sendo que neste período foram conduzidos mais de 370 protocolos. Neste momento, a Fundação Mato Grosso quer compartilhar com você uma discussão inédita dos 10 anos de pesquisa contínua. Foram mais de 3.650 dias trabalhando para estarmos juntos neste momento especial. Fundação Mato Grosso, 25 anos, dando vida aos resultados. Da mesma forma que eu falei ontem, isso só tem sentido por causa de vocês, produtores, vocês, profissionais da área técnica. Muito obrigado também. Então, o que nós temos aqui? No total, 377 protocolos, em que esses 377 protocolos podem ser divididos em 9 áreas de atuação. Tecnologia de fertilizantes, atuações foliares, manejo de adubação, rotação de culturas sem produção, corretivo de acidez, inoculantes, gessagem, tratamento de semente e outros trabalhos, como se enquadrar nos outros 8. Então, vou tentar resumir em 1h20 todos os trabalhos. Tá? No final, uma conclusão sobre tudo isso. Como eu falei, 49% desses trabalhos, dos 377, 49% são
oriundos de recursos próprios, que são obtidos aonde? Junto com aqueles produtores parceiros, por exemplo, tem o Rafael Colato, o pai, que são parceiros nossos, outros, todo o grupo André Júnior de Tiquira, o Botan que está aqui, né? Agradecer, o Tuverá, né? E ali muitos outros que nesses 20 anos ajudaram. Tá? E também todas as empresas que contratam protocolo, que sobram no destino de protocolos independentes. Muito obrigado de novo. Então, hoje nós vamos focar basicamente alguns desses 377 e algum final vamos amarrar a síntese de todos. Então, vamos focar a rotação de cultura soja, rotação de cultura algodão, manejo da classe superficial no algodão, classe superficial na soja, fatores de produção, o IAC, um trabalho da Fundação Mato Grosso do IAC e também alguma questão mais sobre calagem. Nós temos um outro, nessa estação aqui, voltando, são 10 anos. Né? Nessa aqui, são 10 anos também. Só que nós já preenchemos as áreas, a área 30 de pastagem, e continuamos com um trabalho sobre correção de fósforo. Vamos associar um trabalho com o outro. Sistema de produção com a correção de fósforo, que tem a ver? Né? E temos também uma outra área, que tem 2 anos, que é com solos de escura média. Temos várias situações ali na cachoeira. Tá ok? Cá de sul, melhor dizendo. Então, antes de começar, eu convido, vamos começar uma dinâmica diferente, eu convido o Eros. O Eros, quanto ao RCS, Rotação Cultura Soja, em que condição o protocolo foi implantado? Boa tarde a todos, obrigado à Fundação pelo convite. Quando a gente instalou esses projetos, a nossa preocupação era exatamente conhecer a homogeneidade do solo. Né? Então, a gente tinha preocupação de não ter nenhuma mancha de calcário ou alguma reforma que tivesse sido feita na área para que a gente não contaminasse os projetos de pesquisa. Né? Então, a gente estava com um solo que tinha 30 anos na época de histórico de cultivo, né? Solo muito bom, né? Alto em fósforo, alto em potássio, cálcio e magnésio nos teores acima do crítico, né? Não tinha alumínio, matéria orgânica relativamente boa, bem próximo dos 50% de saturação por base, que é o adequado para o nosso cultivo, e um solo com bastante argila que promove aí um tamponamento que a gente vai discutir posteriormente como que isso afeta os resultados. Eros, continuando, qual foi o procedimento adotado contra as adubações e correções desde o início do projeto? As adubações sempre foram o nosso foco, deixar que os o que a planta exportasse, a gente iria repor. Então a gente trabalhou sempre no início para a soja com 45 kg de P2O5, que era mais ou menos a exportação para 60 sacas de soja, e 90 kg de K2O, que é o hoje que a gente considera para esse nível de exportação. Né? Lógico, cálcio e enxofre entra aí na conta também. Para o milho verão, se a gente somar aqui, né, 160 quilos de nitrogênio, essa dose também foi sendo ajustada com o tempo, porque os materiais foram melhorando o potencial, e o safrinha também 100 quilos, sendo que o 40 no plantio. Né? De fósforo, 50 para o milho verão, 40 para o safrinha, e 50 de potássio e 30 para o safrinha. Interessante, né, pessoal? Porque nós vamos ver daqui a pouquinho, nós vamos ter várias culturas ali no meio. Cada cultura tem sua exigência, então adotamos o mesmo critério, a reposição, correto? Exatamente. Ou seja, o mesmo critério por 10 anos, a reposição. A reposição é importante. Será que a reposição vai aguentar o rojão? Será que é possível isso? Vamos ver se nós demonstramos isso. Eros, quais foram os tratamentos que na época a equipe, você que coordenava aqui na parte de pesquisa, elaborou, há 10 anos atrás? A preocupação do Leandro, que eu me lembro, na época que a gente discutia bastante, era sempre ter um parâmetro de referência, né? E pensar, a nossa ideia era pensar alguma coisa que tivesse viabilidade do produtor fazer. Então a gente não queria bolar coisas extremamente mirabolantes que não fosse realmente na prática factível, né? Então a gente saiu de um tratamento padrão, que é soja Couzil todo ano, né,
para servir como parâmetro. E posteriormente a gente pensou que tudo isso ficaria em sistema plantio direto, e para pensar numa referência, então soja pousio, sendo que essas parcelas sempre vão ter revolvimento ano após ano, né? Para também servir como parâmetro em termos de manejo do solo. Na época era bastante comum soja milheto como planta de cobertura, então todo ano soja milheto. O que a cobertura acrescentaria a esse sistema? Não só de milheto como de braquiária, também todo ano. E daí sim a gente pensou num modelo padrão, né, que seria soja, milho, safrinha todo ano, e as rotações que a gente bolou na época, começando soja milheto, soja crotalária, milho verão com braquiária. Então você vê que faz um ano aqui uma tentativa de uma leguminosa colocar mais nitrogênio para esse milho verão que vem na sequência, ou soja crotalária, milho braquiária todo ano, alternando um ano de soja e leguminosa, um ano de milho e braquiária com alto aporte de carbono. Então nitrogênio e carbono, pensando que esses dois elementos causariam uma combustão para aumentar o potencial produtivo, né? E um sistema mais agressivo que a gente tinha pensado em bolar para a integração lavoura-pecuária, que era o sexto, soja crotalária, soja, milho, safrinha com braquiária, e deixaria essa braquiária aí 18 meses no sistema para servir como integração lavoura-pecuária. Esses são os 8 tratamentos que compõem o projeto. Obrigado, Emerson. Obrigado pela implantação do projeto 10 anos atrás. Um projeto que também elimina o efeito de ano, né? Tem um interessante que nós conseguimos eliminar efetivamente o efeito de ano climático. O Emerson colocou no esquema. Agora, Claudinei, agora é contigo. Seu protocolo, rotação cultura soja, esse protocolo que o Emerson acabou de mostrar, qual seria a conclusão caso nós encerrássemos esse protocolo no 6º ano? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Leandro, se a gente fosse concluir esse ensaio no 6º ano, a gente poderia ter uma péssima informação, né? A gente poderia até finalizar o experimento, porque se a gente olhar os dados aqui de rendimento de soja, onde nós temos essas letras, né, ou seja, em coluna marrom, nós temos aqui uma estabilidade de produtividade em todos os tratamentos. Isso quando nós contamos as médias, desde o primeiro ano, do segundo ano, da safra 9/10 até a safra 13/14, que contemplam 6 anos, em média de apenas 5, isso porque no primeiro ano a gente não coloca como efeito de rotação. Então nós vemos, a gente consegue observar aqui que um sistema de monocultivo soja pousio, sem revolvimento, que é aquele tratamento 1 que o Emerson apontou, ou como revolvimento, nós temos aqui 61 sacos, aqui 61, um sistema soja milheto 62, soja braquiária 64, os esquemas de rotação, né, também, todos eles na faixa aí de 60, 62 até 64 sacas. Então, em relação a qualquer sistema de sucessão monocultivo, existia uma uniformidade. A gente poderia, assim, complexar, dar um pouco mais de dor de cabeça ao nosso gerente de fazenda, a gente pensar na prática, no dia a dia, porque rotação a gente sabe que não é fácil fazer, mas não haveria até então, até o 6º ano, incremento nenhum em termos de rendimento. E o visual, Leandro, ele mostrava isso também. Eu vou mostrar algumas fotos aqui, ó. É isso que lá no 4º ano do experimento, vejam aqui o sistema de soja pousio no 4º ano, no 5º ano e no 6º ano. Então, isso tem muito a ver com o solo inicial que o Emerson caracterizou no começo. Então, Claudinei, se nós parássemos o trabalho no 6º ano, nós iríamos falar que a teoria não funciona. Exatamente, isso mesmo, Leandro. Então, vejam, esse solo, ele por si só, ele propiciou um efeito tamponante por 6 anos consecutivos, né, num sistema de monocultivo, produzindo igual a qualquer esquema de sucessão ou rotação. Então, um efeito tamponante muito forte devido à classe textural do solo muito argiloso, muito bem adubado por muito tempo, né, e o próprio sistema de cultivo, né? Obrigado, Claudinei. Mas eu tenho outra pergunta para você. E do 7º ano em diante? Aí mudou o jogo, né? Por que mudou o jogo? Então, eu destaquei aqui algumas fotos. Então, aqui é lá no 7º ano do experimento, sabe, 14 e 15. Vejam como que o visual, né, dessa soja já mudou, tanto visual quanto em termos de produtividade.
Agora, por que mudou dessa maneira, dessa magnitude? Foi uma virada de página da safra 13/14 para 14/15. Até a safra 13/14, o visual dessa soja com essa, em relação a essa, era muito similar, né? Visualmente quanto numericamente. Então, nesse ano aqui, Leandro, nós temos aqui então a foto do sistema soja produzido em relação à soja braquiária, mostrando essa diferença, mas eu tenho que falar o seguinte, que até o 6º ano desse projeto, nós vínhamos também utilizando uma cultivar de soja de ciclo médio. Na safra 14/15, nós adotamos uma estratégia de colocar uma cultivar mais precoce ainda, que é a realidade de vocês, né? No dia a dia. A gente quer sempre uma cultivar um pouco mais precoce, para fazer um algodão, para fazer um milho. Então nós fizemos isso no projeto. Mas foi um material por quantos dias? Para nós aqui fechou por 98 dias sem dessecação. E foi um ano que choveu direito, não? Não, aqui também tem um detalhe que faltou água no mês de janeiro, na fase reprodutiva. Tá? Então foi o ano que sentiu um pouco mais. Então se a gente olhar o sistema pousio sem revolvimento, onde nós temos soja braquiária, uma diferença de 30 sacas. Tá? Isso na safra 14/15. Nós sabemos que quanto mais precoce é a cultivar de soja, mais suscetível também ela é, ou mais exigente em boas práticas de manejo do solo. Tá? Isso, Leandro, foi acontecendo nos anos seguintes. Ó. Aqui tem mudança, tem efeito genético, aqui já é outro cultivar, né? Tem efeito de ano também, mas mesmo em ano que choveu bem, essa diferença vai se mantendo. Ó. Olha aqui dessa última safra, 17/18. Né? 61 sacos contra 79 sacos. Então, às vezes a gente pode olhar aqui que existe um aumento dentro do soja pousio, mas isso também se deve ao efeito de ano que chove um pouco melhor, e também ao efeito peso genético. Tá? Bom, né, Claudinei? Então, o visual assim, foi impactante do 7º ano em diante. Tá? Claudinei, outra pergunta. Qual que é o balanço, depois de 10 anos, da produção de grãos acumulados, né, em saca de soja? E o rendimento relativo, usando o mesmo critério do bastão, viu, pessoal? Leandro, antes de mostrar o acumulado, eu vou mostrar aqui o que nós tivemos no 7º ano, em cima de cada safra. Tá? Então, no 7º ano, a gente vê aqui o sistema de soja pousio em relação à soja mineira 30 sacos, em relação à soja braquiária também 30 sacos, eu acabei de apontar, né? E quando a gente olha os esquemas de sucessão e rotação de cultura, né, soja mineira, soja cultural e milho braquiária, né, qualquer outro esquema, existe também não existe diferença estatística em relação ao esquema de sucessão, soja mineira ou soja braquiária. Chamar a atenção aqui, ó, quando nós revolvemos o solo, a gente perdeu nessa safra mais ainda em relação onde não revolveu, no caso 6 sacos. Né? E aqui eu gosto de falar o seguinte, então veja, nós temos aqui um delta, diferença de 30 sacos em relação ao sistema soja mineira e soja braquiária, e nós podemos falar que, então nós temos aí 15 kg de milheto, ou 5 ou 10 ou 15 kg de braquiária de pagar com esses 30 sacos de soja. Então é altamente, lógico, é viável, né? Mas não é propaganda do milheto nem da braquiária, sim da palhada. A gente consegue ver até mesmo no sistema soja-milho, quando muito bem feito, naquele mesmo ano também com rendimento similar a qualquer sucessão. No 8º ano, Leandro, esse efeito vai se mantendo, tem a ver com aquelas fotos que eu acabei de mostrar, né? Sempre no sistema de monocultivo a gente tem as diferenças, é um sistema que foi entrando em decadência, né? Sempre foi perdendo em relação à sucessão e às rotações. Aqui no 9º ano também, ó, a gente consegue observar sempre a mesma tendência. Então é um sistema que entrou em total declínio, que a gente não consegue ver um sistema que a gente consegue recuperar tão facilmente. E aqui o resultado desse ano, na safra 17/18, né, que é o 10º ano desse experimento. Também a gente consegue ainda observar, e tudo bem que aqui devolveu um tempo produtivo maior, mas isso daí a gente justifica pela genética, né? Mas nós temos aqui 61 para 77 sacos, ou seja, 16 sacos de diferença aqui. Ou seja, ao longo do tempo nós tivemos uma tendência de aumento de produtividade, como tem efeito genético, acredito também, usando a sua bastão da reposição. Acho que lá na frente vamos discutir mais sobre isso, né? Perfeito, né? Leandro, você perguntou do acumulado ali. 10 anos. 10 anos, né? Então, eu tenho o acumulado aqui no slide seguinte. Ok? Então, aqui nós temos acumulado e eu coloquei sim da safra, desde o começo da safra 8/9 até a safra atual, né?
Então, se nós pegarmos aqui um sistema de soja pousio sem revolvimento, ele nos entregou 554 sacas de soja. Se nós revolvemos, né, soja pousio com revolvimento, um pouco menos. Então, o efeito negativo da grade todo ano, a gente tem nesse sistema. Quando a gente compara em relação ao sistema soja-milheto, nós incrementamos aqui ao longo de 10 anos 78 sacas. Ou então, quando nós temos aqui um sistema soja-milho, e esse soja-milho representa aí quase metade da área de soja que é cultivada no estado, nós temos 640 sacas. Então, ao longo do tempo, nós fomos criando 2 sistemas de monocultivo, em total decadência, e isso daqui a gente pode falar que em 10 anos nós deixamos de ganhar uma safra, e uma baita safra que é de 102 sacas. Ou seja, em 10 anos, os tratamentos 2, 3, 4, 5, 6 e 7, entra uma segunda cultura, ou alternada ou de sucessão, nós tivemos ganho no mínimo acumulado 80 sacas, uma safra a mais. Uma safra a mais. Com a mesma chuva? Desculpa aí. A mesma chuva ou não? Às vezes sim, às vezes com a mesma chuva, alguns anos que variou um pouco, mas com os mesmos insumos, né? Mesma chuva, tudo igual, 80 sacas a mais até 100 sacas, né? Isso, exato. Legal, Claudinei. E a produção relativa, como ficou tudo isso? Só voltando, deixa uma pergunta para vocês, no último slide, o que é de ontem para hoje, o que deu na média 78 sacos, volta um pouquinho, Claudinei. 78 sacos por 10, média de 8 sacos por safra. O que foi apresentado de ontem para hoje, que deu 8 sacas por média por safra? Ou até 10 sacas por ano. O que dá esse resultado? Posso continuar? Deixa uma pergunta para vocês no último slide. O rendimento relativo eu tenho nessa lâmina, e aqui eu fiz em relação ao sistema soja pousio sem revolvimento. Então aqui a diferença relativa que nós tivemos, né? Então o sistema soja-milheto, 14%, soja braquiária, que é um tratamento da sucessão que tem destacado nesse experimento, 17%. E aqui eu já vou chamar a atenção no sistema também soja-milho, né, que está entregando aqui 15% de diferença no rendimento relativo ao sistema de soja pousio sem o revolvimento. Né? Aqui nós temos as rotações que variam de 11% até próximo a 17%. E quando nós revolvemos o solo, eu já mostrei numericamente no acumulado, um negativo aqui de quase 3%. Então nós podemos dizer que numa lavoura comercial de soja e milho, 40 e tantos por cento do estado, se o milho der 0 a 0, né, de receita, ao longo do tempo, segundo esse trabalho, nós podemos ter até 15% de aumento de produtividade da soja. É isso, né? Uma cultura interferindo na outra. É isso, Claudinei? Exatamente. Claudinei, obrigado. Vou deixar você descansar um pouquinho. Tem mais um pouquinho? Tem massa seca, né? Aqui nós temos a massa seca média, que é interessante entender nesse experimento, Leandro, quanto que o milheto deixou, né? Quanto o milho deixou e quanto a soja deixou também. Tá? Então aqui é lógico, um sistema de soja-milheto, que é esse caso, então, se a gente somar o quanto a soja deixou aqui, nessa barra, em coluna marrom, né? 3,7, se eu somar com o milheto, ele entregou na média de 8 safras, 10 toneladas. Um sistema de soja braquiária, 13 toneladas. Soja milheto aqui também, 10. Soja contalar, a gente sabe que ela, na safrinha, tem um potencial menor de massa, então na média aqui 7 toneladas e meia. Interessante aqui, o esquema de como nós temos o milho verão consorciado com braquiária, que consegue colocar até 18 toneladas, né? E assim por diante. E aqui, Leandro, nosso sistema soja-milho, segundo a safra, entregando 11 toneladas na média de 8 safras. E aqui, quando nós comparamos com esse sistema, olha que informação interessante. Se nós temos um sistema soja-milho entregando 11 toneladas, e eu quero permanecer no sistema soja-milho e produzir mais massa, basta consorciar esse milho, né, com braquiária, que vai me entregar na média 16 toneladas de massa seca. Então, é uma ferramenta importante, né, nós cultivando aqui no Cerrado, pensando no aporte variável quando consorciamos esse milho junto à braquiária. Né. A soja por si só, ela deixa muito pouca quantidade de massa seca, a gente consegue ver aqui, variando de 3,2 até 3,8 toneladas de massa por hectare. E se a gente somar aqui rapidamente o acumulado, isso aqui é interessante fazer, então um sistema de rotação, esse sistema ele vai se fechar a cada 3 anos, né? Então ele vai entregar a cada 3 anos 36 toneladas.
Se a gente pegar 36 toneladas de massa seca e dividir por 3, vai me dar muito próximo ao sistema, talvez soja-milho, né? 11, 12 toneladas na média por ano. Aí. O mesmo vai acontecer aqui nesse esquema, então aqui eu posso dividir por 2, porque esse tratamento a cada 2 anos ele fecha o ciclo, então me dá 12 toneladas de massa seca, e nessa última combinação também muito próximo a isso. Então, a cada 3 anos, esse esquema aqui que nós temos, por exemplo, soja crotalária, soja milho safrinha braquiária, deixando ela vegetar por 18 meses, ela me entrega 36 toneladas de massa seca. E mais um gráfico, Leandro, que daí eu consigo fechar, o acumulado, quanto que acumulou até hoje, em termos de massa seca. Então, perceba que nós temos tratamentos, olha quando nós colocamos aqui o sistema com milho braquiário, ao longo de 10 anos, 165 toneladas de massa seca em superfície. Tá? Um sistema de soja milheto, 96, soja braquiária, 118, né? Sistema soja milho, 102 toneladas acumuladas ao longo de 10 anos consecutivos. Né? Obrigado, Claudinei. Vamos conversar mais para frente. Deixa eu para descansar um pouquinho. Agora falamos da parte de acumulatória seca, né? O Emerson, você falou da adubação inicial, qual foi o balanço de quilos de soja produzido para cada quilo de potássio e fósforo aplicado ao longo de 10 anos? Qual o balanço de nutrientes disso aí? Como ficou cada tratamento? Uma maneira da gente avaliar a eficiência do sistema em termos de nutrição é avaliar alguns índices que podem dar uma ideia para nós da eficiência. Né? Por exemplo, esse FTP aqui, que significa fator parcial de produtividade, nada mais é do que quanto de grão eu colho por cada quilo de fertilizante que eu aplico. Né? Então, existem diferenças aí, se a gente pegar os 3 tratamentos que têm rotação de culturas envolvidas, a média aqui de 84 quilos de grãos para cada quilo de fósforo aplicado, em média 40 quilos de grãos de soja para cada, aqui é soja, tá? Desculpa, eu esqueci de falar no início, para cada quilo de potássio aplicado. A gente foi para o tratamento 1, o tratamento padrão, esse valor cai em torno de 10 unidades de grãos, então eu perco a eficiência de transformar nutriente em grão, e no caso do potássio também um pouco, né? Lembrando o seguinte, isso é média, se eu fosse colocar ano por ano ia ficar uma tabela gigantesca aqui, então eu fiz a média dos 10 anos, mas se pegar naquele ano de 2013 e 2014 que teve a mudança drástica no nível de produtividade, esse número aqui seria muito menor do que 74 e 37, né? Por causa da diferença de produtividade dos tratamentos. Pensando em exportação, então a gente está na faixa aí aqui em quilos por hectare, né? De 220 quilos de nitrogênio na soja, 45 e 83 de K2O, então está muito perto daquilo que a gente tinha imaginado como a estabilidade do sistema em termos de volume de nutrientes para transformar em fertilizante assim aplicado, contra 195 de nitrogênio, 39 e 72 de potássio no tratamento padrão. Quando a gente faz o balanço anual, né, então já que a gente não aplica nitrogênio na soja, então dá uma quebra no sistema de 200, no mínimo 220 quilos de nitrogênio por hectare ano. Ou seja, isso o grade risóbio, através da inoculação, da fixação biológica, supre esse nitrogênio para nós. Então entra um pequeno parênteses aí na história, né? Eu preciso dar todas as condições para que essa bactéria realmente faça esse trabalho, e depois a gente vai discutir um pouquinho mais sobre se isso está acontecendo ou não, né? No balanço anual, então o fósforo está bem próximo de 0 e o potássio também bem próximo aqui, menos de 10, aí sobrando um pouquinho de potássio além da exportação em termos de balanço anual. Quando eu faço o cálculo para o balanço total, né? Então veja, eu deixei esse número aqui para dar essa magnitude e ser impactante, né? Em 10 anos de cultivo, em 10 anos, uma década de cultivo de soja, o meu sistema, através da inoculação, e a gente tem que lembrar que a soja não absorve ou não produz o nitrogênio exclusivamente da bactéria, ela também absorve do solo, mas nós estamos falando de 2.000 quilos de nitrogênio por hectare. Então não é
uma brincadeirinha infantil. Esse sistema funciona e a gente precisa dar condições para que ele se perpetue, né? E fósforo, também a gente está bem próximo aqui do balanço total, próximo de zero, isso é muito bom, né? Em termos de adubação. E potássio, como está sobrando um pouquinho por ano, acabou sobrando lá quase que uma adubação a mais de potássio em 10 anos, né? Vale lembrar o seguinte, eu estou próximo de zero, mas se eu trabalhar com doses muito acima de 45 quilos, eu trabalhar com 75, 80 quilos de fósforo, lembra que esse é um solo de alta fertilidade, então eu não preciso colocar mais fósforo do que isso, eu vou gerar um superávit de fósforo. Obrigado, Eras. Um resuminho, né? Da primeira parte lá, estou produzindo mais por quilo de nutrientes aplicado, aonde eu tenho uma segunda cultura em sucessão ou rotação. Ou seja, o uso eficiente dos nutrientes, aqueles que já estão no solo, aqueles que eu aplico, está sendo interferido, sofrendo interferência nessa culturas. Exatamente. Quanto maior a discrepância de produtividade por algum fator, mais esse número oscila. Muito obrigado. Ou seja, então tem uma questão aqui, né, Eros? A questão de que, mesmo aqueles tratamentos que começam a ter saldo negativo, são os que estão apresentando maior produtividade, né? Então, tendo balanço negativo, começando a ter balanço negativo, são os que estão acusando maior produtividade. É isso, Eros? Exatamente. Depois vocês vão ter acesso a esse material, só para não atrasar muito aqui a discussão, mas tem para milho também, tem os valores aí. É interessante, Eros, interessante aqui, ó, no balanço total, onde entra o milho é uma cultura que exporta bastante fósforo. Então, quando o tratamento 4 e 5, nós começamos a ter o que? Balanço já bastante significativo, negativo de potássio. Ou seja, nós estamos tirando mais do que colocando, e o que a produtividade desses tratamentos está acusando? Ele está perdendo produção ou não? Não está perdendo produção, né? Então significa que a gente está minando a fertilidade do solo, porque a gente sempre se preocupou mais com a soja do que com o milho, né? Ou seja, nós estamos exportando cada vez mais, né? Exatamente. Vamos discutir daqui a pouco contigo. Eros, obrigado. Agora, Claudinei, agora nós passamos uma fase de apresentação dos resultados. Agora vamos provocar, eu tenho o privilégio de provocar 6 doutores aqui. Claudinei, as produtividades desses experimentos seriam maiores se estivéssemos utilizando tubações maiores? Na minha opinião, não, Leandro. O Eros acabou de colocar o balanço para a soja, né? E se a gente pegar um sistema de soja pousio com ou sem removimento, no caso do fósforo e do potássio, está bem positivo. E nem por isso a soja está produzindo mais, né? Pelo contrário, está entregando menos ainda. Então, na minha opinião, mesmo adubando mais nesse tratamento, nós não vamos conseguir produzir mais. Agora, na verdade, ao longo do tempo, Leandro, a gente foi construindo sistemas mais eficientes, com sucessão ou rotação, e mesmo por isso que nós temos tempos bem, com produtividade boa, mesmo com adubações baixas. Agora, pode acontecer o seguinte ao longo do tempo: daqui a pouco nós estamos em 80 ou 90 sacas de soja, nós vamos sim ter que aumentar essa adubação mais para atender a reposição, para nós mantermos o nosso sistema em equilíbrio em termos de fertilidade do solo, mas não como visão de aumentar o rendimento. Ou seja, nós estamos aumentando a produtividade de alguns tratamentos, né? E estamos com aquela reposição antiga. Nós temos que rever isso. E acho que muitas vezes pode estar acontecendo nos lavouras comerciais. Claudinei, obrigado. Fábio, você não falou nada até agora, né, Fábio? Como estão as análises só depois de 10 anos? Leandro, aqui eu tenho a tabela, né? O Hélio já mostrou no início a análise inicial do solo, né? Quando iniciou o ensaio. Depois o Hélio mostrou as adubações, o que é feito de entrada de fertilizantes. E aqui eu tenho uma tabela do 10º ano, né? A amostra de solo coletada agora em março desse ano. Aqui nós temos todos os tratamentos que já foi descritos pelo Hélio, também pelo Claudinei. E as amostras foram coletadas nas camadas de 0 a 10 e de 10 a 20 centímetros de profundidade. Bom, resumindo os atributos, né, no geral, o que nós temos? pH, camada de 0 a 10, 10 a 20, teores bons, né? 0 a 10, de 6,5 a 6,3, na camada 10 a 20, de 6,3 a 5,6. Fósforo, teores muito altos, pelo teor de argila que nós temos nesse solo.
valores indo de 20 a 12 na camada superficial, né? E depois de 15 a 9 na camada de 10 a 20. Potássio também teores bons, 97 a 51 na camada 0 a 10, depois 68 a 32 na camada 10 a 20. Essa maior amplitude aqui nós temos na camada de 10 a 20 com potássio, muito relacionado também nós temos milho verão na área, né? Então essa coleta foi feita quando a gente tinha o milho verão, né? Então acaba baixando bastante o teor de potássio. Cálcio, teores também muito bons. Magnésio também teores bons nas duas camadas. Alumínio praticamente valores bem baixos, né? Praticamente zero. Matéria orgânica, nós temos até uma matéria orgânica muito difícil variar, né? Muito difícil aumentar, né? Em termos de percentual. Mas aqui nós temos uma variabilidade que é um ensaio, né? Nós temos diversos aportes de carbono relacionados aos tratamentos. Então nós temos valores de 4,3 a 2,9, camada 0 a 10, 10 a 20, 3,2 a 3. A saturação por base 70 a 61 na camada superficial e 59 a 40 na camada 10 a 20. Nesse ensaio a gente faz escalagem superficial a cada 2 anos, aplicando em média 2 toneladas a cada 2 anos, né? Então seria 1 tonelada de calcário dolomítico a cada ano. E teor de enxofre aí, teores altos, né? A gente tem como fonte de fertilizante, tem usado super simples já para adicionar o fósforo e também o enxofre. Só lembrando do tratamento 8, é aquele tratamento que é soja posil com revolvimento, é o tratamento justamente que tem menor gradiente. Só lembrando isso, né, Fábio? Não é por isso que ele está produzindo mais, né? Isso. Mas, Fábio, eu tenho outra pergunta para você. É possível explicar as diferenças obtidas quanto às produtividades pelas análises de solo? Eu consigo explicar na análise de solo de rotina a diferença de produtividades de 80 a 100 sacos de soja acumulada pela análise de solo depois de 10 anos? Então, Leandro, é um pouco difícil, né? O Hélio já mostrou bastante ali o balanço. Quando a gente pega aqui, eu marquei bastante tratamento, eu marquei o tratamento 1 e o 8, e aquele tratamento que o Claudinei apresentou, que nos últimos anos está produzindo menos, né? Que é o tratamento que é o POSEU. Quando a gente pega esses dois tratamentos, os teores de nutrientes neles geralmente são maiores, né? Porque eles estão exportando menos. Adiciona a mesma quantidade de fertilizante em todos os tratamentos, pensando só na soja, né? E como está produzindo menos, está exportando menos. Tem alguns parâmetros que a gente tem até, no caso aqui, o maior teor de fósforo, maior teor também de outros nutrientes. Então a gente não consegue explicar nesse tratamento 1 e o 8, ele está produzindo menos em relação aos teores dos nutrientes. E aqui eu tenho uma análise de correlação em relação a os dados do último ano, né, no estado 17 e 18, de soja em relação aos atributos químicos dessa amostra também coletada em março desse ano. A gente não consegue ver uma relação assim tão evidente, geralmente não tem uma correlação, e de todos os parâmetros, o que acusou uma relação mais estreita está relacionado com essa matéria orgânica, né? Os demais parâmetros a gente não consegue explicar muita coisa. Então, matéria orgânica, será que nós conseguimos comprar matéria orgânica? É uma pergunta que eu deixo para vocês, né? Fábio, mais uma pergunta. Dá para dizer que as recomendações oficiais quanto à adubação estão limitando o aumento de produtividade? Sim ou não? Porque hoje nós falamos, muitos falam que para alta produtividade nós temos que mudar os critérios. É verdadeiro ou não, Fábio? O que esse dado permite dizer? Então, Leandro, nós não conseguimos afirmar isso. E, no caso, o que está limitando seria os níveis de nutrientes. Vão adubar muito mais, um solo já tem uma fertilidade muito boa, nós iríamos estar colhendo muito mais. Nós não conseguimos ter essa afirmação. Bom, o que nós sabemos é que aqui são fotos desse ensaio, né? Aqui, na verdade, não tem de todos os tratamentos, tem soja posil, que soja mileto, soja braquiária, soja milho, tem a foto também dos outros tratamentos, mas acabei que não vou mostrar aqui. Mas outros tratamentos que eu tenho em rotação, eu tenho uma maior diversidade de palhada e também uma maior quantidade de palhada, né, dependendo do tratamento. Então, o que nós vimos que todos esses tratamentos eles recebem a mesma quantidade de fertilizantes. E as tabelas, né, de recomendação de adubação são tabelas antigas, não ultrapassadas, mas antigas, foram feitas há muito tempo,
um sistema talvez já mais para o sistema convencional, e não no sistema que nós temos hoje, um sistema talvez mais diversificado. Às vezes nós temos um sistema de sucessão, mas nós temos muito aporte de carbono. Se a gente pegar só o milho, ele tem a capacidade de deixar de massa seca na parte aérea, pensando só na parte aérea, em torno de 8 a 9 toneladas desse material, né, de palhada. Então, uma vez que essas tabelas foram feitas para esse tipo de solo, a mesma quantidade de fertilizante que eu usar aqui, eu tenho uma maior eficiência. Pensando na ciclagem também, se eu tenho maior matéria orgânica, vamos pensar em maior CTC, começa a ter os elementos, eu tenho uma menor distorção de fósforo, então eu não consigo afirmar isso. Isso aqui também é uma foto de 3 tratamentos, e que fica muito evidente também nesse mesmo ensaio que a mesma quantidade de fertilizante que eu adicionar aqui e aqui, eu posso ter uma resposta diferente. Então, se eu tenho uma tabela calibrada com um sistema, sei lá, igual a esse, ou intermediário a esse, um sistema semelhante com maior rotação, eu vou ter um maior aproveitamento desses fertilizantes. Fábio, obrigado. Não sei se todos concordam com a resposta, mas depois de 10 anos nós estamos difícil de responder que as recomendações oficiais estão defasadas. Nós não conseguimos provar isso. Vou deixar o pessoal da Química de Solo aí, meio descansando, né? Vou chamar a Ieda. Ieda, obrigado por estar aqui conosco. A Ieda da Embrapa, Cerrados. Nós temos 4, o Valdir, a Ieda, o Hugo, o Adega esteve conosco na interação Fundação Embrapa. Muito obrigado. Ieda, nós não conseguimos explicar totalmente, muito pouco da parte química. Aquela hipótese inicial da estação da Cachoeira começou a ser confirmada. Ieda, mas eu estou querendo encontrar algumas respostas. Por que depois de um tempo começou a haver diferença? Ieda, então foi mostrado que aqui fertilidade química, nós posicionamos muitas da fertilidade no conceito químico. Do solo não explica a diferença nas fertilidades. Será que os atributos biológicos do solo ao longo do tempo podem nos auxiliar a compreender essa diferença? Porque quimicamente eu não consegui entender. Boa tarde, pessoal. Muito obrigada pela sua pergunta, Leandro, pela oportunidade de estar aqui. E foi exatamente numa palestra do Leandro, há 3 anos atrás, que eu me deparei com essa situação aqui, né? Aquela foto que foi tirada naquela safra de ovo verani. E a gente vê que a soja sob pousinho virou 29 sacas, a soja sob braquiária virou 59 sacas por hectare. E naquela época, o Leandro, na palestra dele, perguntou: o que justifica essa diferença nos tratamentos? Por que isso? Porque, na realidade, quimicamente, esses tratamentos eram semelhantes, eles eram idênticos. E aí eu falei com ele: você vai me mandar as amostras desse experimento, eu vou analisar para você e vou mostrar o que está acontecendo. E aqui estão os resultados. Então, os resultados da bioanálise do solo, que a gente chama, que é uma análise onde a gente determina vários parâmetros microbiológicos. Então, aqui a gente tem a biomassa microbiana, que é a massa de micro-organismos por quilograma de solo, e a atividade de 3 enzimas: a beta-glicosidase do ciclo do carbono, a sulfatase do ciclo do enxofre e a fosfatase ácida do ciclo do fósforo. E olha, gente, que coisa linda. 3 vezes mais biomassa microbiana no tratamento com braquiária, 4 vezes mais atividade enzimática no tratamento com braquiária, 8 vezes mais atividade da sulfatase no tratamento com braquiária. Ou seja, que aqui a gente tinha solos quimicamente semelhantes, mas biologicamente eles eram completamente distintos, né? Tudo isso é em função de manejo. A química não vê, mas a biologia do solo mostrando que esses solos eram completamente diferentes. E, na realidade, o que a gente tinha aqui nessas 2 condições era o quê? Era um solo de baixa qualidade biológica, né? Se a gente pensar em termos de saúde do solo, era um solo que estava muito mal. E aqui, a gente tinha um solo de alta qualidade biológica, né? Um solo todo completamente saudável. E a análise biológica mostrava exatamente isso aí. E mais ainda, mostrava claramente o quê? Que o solo biologicamente ativo era o solo mais produtivo, né? Então é um mantra que a gente tem sempre utilizado hoje em dia, que fica claramente aqui no experimento de rotação de cultura, ficou comprovado claramente, né? O solo biologicamente ativo é o solo mais produtivo. Mas e os demais tratamentos? Como é que ficaram os outros tratamentos com relação à bioanálise do solo? Bom, aqui mostrando para vocês, antes de entrar na bioanálise do solo, mostrando como é que estava a matéria orgânica nesses solos, nos diferentes tratamentos. Então aqui estão os 2 tratamentos sob o monocultivo de soja, né, o T1 e o T8, esse aqui sob plantio direto, esse aqui sob plantio convencional, são os que tinham mais baixo teor de matéria orgânica. Onde a gente tem as rotações, olha,
A gente tem os melhores teóricos de matéria orgânica, sendo que o tratamento que se destaca é o tratamento 6B, que dá rotação protocolar. Mas olha essa figura, e olha essa figura aqui agora mostrando a beta-glicosidase, que é aquela enzima do ciclo do carbono. Então, os menores níveis de atividade nos tratamentos com Poulsi, né, soja Poulsi, tanto plantio direto como plantio convencional. O T7, que é o nosso soja milho, que é o nosso convencional, né, com milho e safrinha. Também bem abaixo, né? E os tratamentos, tanto nas rotações como nas sucessões, sempre muito melhores. E destaque aqui para o nosso tratamento de soja braquiária, com maior teor de beta-glicosidase. Mais que, vamos pegar aqui uma média aqui, olha, nos tratamentos composidos, 20, né, 30, mais que 6 vezes mais, né? Então, assim, um nível muito elevado de atividade biológica nos tratamentos com rotação e sucessão. Inclusive comparando aqui com o milho, né? E a gente desenvolveu uma tabela de interpretação desses indicadores biológicos, e é isso que a gente está mostrando aqui, olha. Tudo que está em vermelho é o que estaria na fase baixa da tabela, o amarelo seria o que está na fase moderada da tabela, e o verde seria aquele que está na fase do adequado da tabela. Então, só para a gente ter uma ideia de como os nossos tratamentos estão se comportando em termos de níveis de atividade biológica. Agora eu vou mostrar também como é que está com relação à sulfatase. Você vê, novamente, os menores níveis de atividade nos tratamentos com soja Poulsi, e essa atividade biológica vai aumentando à medida que a gente entra nas rotações e nas sucessões. Com destaque, novamente, para o maior nível sendo observado na braquiária, né? A gente comparando aqui 120, aqui em torno de 20, 6 vezes mais atividade biológica nos tratamentos com braquiária do que nos tratamentos com Poulsi, né? E bem claro isso aí. E vou voltar aqui só rapidinho para a gente comparar uma grande vantagem dos bioindicadores, o que é? É a sensibilidade dele para detectar as diferenças que ocorrem no solo. Então hoje, quando a gente manda uma amostra de solo para o laboratório, se a gente quer ver a parte de biologia, basicamente a gente só tem matéria orgânica. E se eu for até a matéria orgânica, a gente vê que as diferenças não são tão acentuadas. Mas quando a gente vai para o indicador biológico, a gente vê realmente, a gente consegue separar melhor esses tratamentos, né? Então isso é outra lição importante que a gente aprendeu aqui no experimento. Obrigado, Irma. Tem uma pergunta para você. Baseado nesses dados, né, mesmo em um solo argiloso, quimicamente perfeito, qual que era o defeito desse solo inicial? Vocês lembram? Tinha algum defeito? Mesmo num solo argiloso, matéria orgânica boa, quimicamente perfeito, o que teria acontecido com o Mato Grosso se tivéssemos continuado com o sistema chamado então de convencional? Ou no sistema soja Poulsi sem cobertura? Nossa, excelente pergunta também. Então vamos lá. Vamos primeiro responder com relação ao soja Poulsi, que aqui eu estou virando com 61. Vamos pensar que isso aqui é a média até o 6º ano de condução do experimento, onde não tinha ocorrido aquele frango. Se a gente compara a média do tratamento soja Poulsi com soja braquiária, em termos de produtividade, praticamente são idênticas, não tem diferença nenhuma. Agora, vamos fazer de conta que isso aqui não está mais lá no experimento da Fundação MT. Vamos fazer de conta que isso aqui são 2 propriedades. Nós temos aqui 2 agricultores. Um que está investindo num manejo que melhora a qualidade do solo, que é esse aqui no caso, e outro que não está. Está lá só plantando soja o tempo todo. Por que esse agricultor teria que se preocupar? Está produzindo a mesma coisa. Mas aí que, novamente, entra a importância da gente olhar o componente biológico do solo. Então, nós desenvolvemos lá na Embrapa Cerrados, uma tabelinha para a gente interpretar os indicadores biológicos do solo. É como se fosse avaliar a saúde do solo. Como é que está a saúde do meu solo? É como se fosse um exame de sangue para avaliar a saúde do seu solo. Então, se a gente pega aqui o tratamento soja Poulsi e compara todos os dados de biomassa, beta-glicosidase, sulfatase, fosfatase ácida, a gente pega a bioanálise dele e vai olhar na nossa tabela, olha só, está todo mundo aqui na faixa de baixo. Imagina você pegando o exame de sangue seu e olhando lá seu colesterol, sua creatinina, tudo lascado. É isso aí que você está mostrando. Então, por que essa bioanálise é importante? Ela é importante porque, no mínimo, esse agricultor vai ficar preocupado, né? Não está bem na foto. E se ele vai ficar mais preocupado ainda quando ele vê que isso aí, mais cedo ou mais tarde, vai se reverter em perda de produtividade. É isso que vai fazer a diferença. E vamos continuar com a nossa historinha aqui, ó. Vamos pegar um outro agricultor
que era o agricultor que estava investindo no sistema de manejo que realmente favorece a saúde do solo, a qualidade do solo. E vamos pegar os dados da bioanálise do solo desse agricultor e comparar aqui na nossa tabelinha. Você vai ver ó, que está praticamente todo mundo aqui no nível adequado. Ou seja, novamente, você imagina você recebendo seu exame de sangue, você olhando lá o seu colesterol e tal, está tudo muito bem, né? Então, quer dizer, isso aí é bom para quê? É bom para motivar o agricultor que está fazendo a coisa certa, ainda não está vendo diferença no rendimento de grãos, mas ele saber que ele está no caminho certo, que mais cedo ou mais tarde, isso aí vai se reverter em benefício para ele. E da mesma forma, para aquele agricultor que está adotando um sistema de manejo que degrada o solo, isso é muito importante, não só para alertar esse agricultor que o manejo dele está degradando, está piorando a qualidade do solo, mas principalmente para despertar nesse agricultor a vontade de mudar, né, o manejo que ele tem, alterar esse manejo que ele vem fazendo na propriedade dele. E vamos continuar com a sua pergunta, né, para a gente falar um pouquinho da questão dos demais tratamentos, né. Aqui a gente aprendeu outras coisas muito importantes nesse experimento também. E aqui a gente tem uma foto do aspecto de todos os tratamentos, né, o aspecto visual de todos esses tratamentos. E o que a gente está vendo aqui? Olha, se a gente pega, a gente compara aqui as produtividades nos diferentes tratamentos, a gente pega aqui os tratamentos da soja cultivada sob pousio, as menores produtividades. E aí a gente compara com as produtividades, onde a gente tem as diferentes rotações e sucessões, o que a gente vê? A gente vê que a produtividade está aumentando. A produtividade, nota aqui. Isso. A gente vê que a produtividade aumenta nos tratamentos com maior atividade biológica, né? Então mostrando aquilo que a gente já tinha visto, né? Que o solo biologicamente ativo é mais produtivo. Mas olha só que coisa interessante, se a gente pega aqui, por exemplo, os dados da beta-glicosidase, e a gente compara aqui o tratamento de soja-milho, que é um outro convencional que a gente tem aqui na região, né? Só o soja-milho, e compara ele com o soja braquiária, a gente vê que em termos de atividade biológica, eles são completamente distintos. Olha, eu chego a ter a beta-glicosidase no tratamento com a soja braquiária 120 e aqui 60, ou seja, o dobro da atividade biológica no tratamento soja braquiária. Mas olha as produtividades desses tratamentos, semelhantes. Ou seja, pode estar acontecendo aqui no soja-milho, aquilo que aconteceu com o soja pousio até o 6º ano. Então, por isso que é muito importante a gente levar em consideração que saúde do solo é uma coisa que vai além de grãos e carne por hectare. Saúde do solo nessa produtividade. Porque o que acontece? A gente vê claramente aqui que todo solo biologicamente ativo é mais produtivo, mas que nem todo solo produtivo é biologicamente ativo. Então a saúde do solo vai muito mais além disso aí. A saúde do solo não é só... a saúde do solo não é só produzir grãos e carne por hectare. A saúde do solo também tem a ver com a capacidade desse solo promover o crescimento de plantas saudáveis, pessoas saudáveis. Tem a ver também com a capacidade do solo de armazenar água, de não deixar ter erosão, o professor Cássio vai falar disso aí, de sequestrar carbono, de mitigar gases de efeito estufa. Então a saúde do solo é uma coisa que vai além, né, de só rendimento de grãos. E por isso que é muito importante a gente também falar isso aqui, ó, que os sistemas agrícolas são complexos e dinâmicos. É como uma pessoa. Você vai comparar uma pessoa de 5 anos com uma pessoa de 40 anos, são completamente distintos. E o solo é a mesma coisa, né? A fase inicial, quando a gente coloca os experimentos, a gente considera um período de 5 anos, depois a fase de transição, que vai de 5 a 10 anos, depois a gente tem o quê? A fase de consolidação, que vai de 10 a 20 anos, que é exatamente a fase agora que a gente está entrando no nosso experimento de rotação de culturas da soja, que está entrando já completou os 10 anos, né? E depois vem a fase de manutenção, depois dos 20 anos, né? E isso mostra claramente para a gente a importância, primeiro, da gente ter esses experimentos de longa duração nas nossas unidades experimentais, muito importante, porque a gente está falando de uma agricultura tropical que tem menos de 45 anos, então a gente tem experiência com 20, 30, 40 anos, é muito importante. E mostra também para a gente a importância da gente estudar a sustentabilidade, e que para estudar a sustentabilidade a gente vai precisar de muito tempo, né? E aí vem de novo com a questão do tema do evento, né? O tempo e o movimento, a importância do tempo. E por isso, né, que assim, a gente está muito feliz de estar comemorando uma década desse experimento, e eu espero que a gente possa estar aqui também no 20º, no 30º, no 40º aniversário, né? Longa vida para esse experimento, que é muito importante. Ida, mas só para
Em termos biológicos, se nós continuássemos naquele modelo antigo, nós, bem provável, estaríamos com produtividade igual ou menor que a atual. Com certeza. Menor, né? Menor. Então, o que mudamos? Mudamos o que? A intensificação de cultivos, proporcionada pelo arrojo do produtor, que o Chico falou ontem, e também pela genética, para ter mais precoce, nós conseguimos viabilizar um sistema com milho, com braquiária, boleto, e conseguimos remover menos. E a explicação não estaria na questão química. Se nós continuássemos aquela mentalidade, nós ia tentar resolver quimicamente. E eu, talvez a causa não iria atender o objetivo, gastar mais com produtividade limitada. Exatamente. Ieda, obrigado, mas eu sei que a Rosângela está louca para falar um pouquinho. Rosângela, vou te provocar um pouquinho, Rosângela. Nós percebemos que biologicamente e microbiologicamente houve diferença. E quanto aos nematóides, o que teria acontecido se nós continuássemos com aquele sistema com soja grave, soja pousio? Se nós tivéssemos o milho no sistema, não tivesse a braquiária no sistema, o milheto no sistema, ou se nós revolvêssemos o solo com frequência? O que teria acontecido quanto aos nematóides? Aí, Valdir, será que a rotação de cultura que você tanto bate traz algum efeito? Não. E o que você pode nos falar, Rosângela, sobre a dinâmica dos nematóides nesse protocolo de rotação de cultura soja? Bom, com relação à primeira pergunta, Leandro, eu acho que uma coisa bastante interessante é que os problemas vêm para a gente mudar, né? Provavelmente, se nós não tivéssemos problemas com os nematóides, nós ficaríamos muito mais acomodados, né? Não estaríamos fazendo palha, não estaríamos fazendo algodão por causa de cisto, quando começou o algodão, e hoje muito mais preocupado em fazer parada e conseguir plantar bem em cima da parada. Então os problemas vêm para a gente melhorar, né? E com relação aos nematóides, lá na cachoeira, no Cádiz Sul, o que a gente pode dizer? Que vamos começar por Heteródera, né, Valdir, já que a gente gosta bastante deles. Com relação independente dos tratamentos, tem nematóide em todos? Claro que tem. Porém, quando a gente aumenta a complexidade do sistema, aqui pensando nos juvenis de Heteródera, a gente tem as menores populações, certo? Principalmente onde a gente tem rotação, certo? Aqui desde o 4 até o 6, nesses mais complexos, a gente tem as menores populações. Para cisto, ficou um pouco mais complicado, explicado somente que a gente tem os inviáveis aqui junto. Mas também dá para ver uma tendência, mas quando a gente fez essa coleta, estava com 60 dias de cultivo da soja, a variedade era desafio, então vamos considerar só os juvenis que estava ali expressando melhor, certo? Então, onde a gente tem menos palha, por exemplo, menos massa, a gente teve as maiores populações de Heteródera, tanto no solo quanto na raiz, ou aqui no revolvimento ou sem revolvimento. E para brasileiros? É um nematóide menos agressivo, como a gente falou, porém, para esse nematóide aqui, o que mostra esse sistema? Que onde você tem mais massa, claro que, por exemplo, onde a gente tem soja braquiária, ele está prejudicando mais porque a gente não está vendo efeito de diminuição de produtividade, aqui, tanto aqui quanto nesse daqui. Então, lógico que o nematóide, se a gente considerar as populações, não vê diferença, mas aqui provavelmente ele está prejudicando menos do que onde a gente não tem nenhum ambiente que ele está competindo e consegue sobreviver com muito mais facilidade. Porém, nesse sistema aqui, o que mostra? Que para a gente reduzir a população de platileiros, se a gente não entrar com as crotalárias, por exemplo, no 4C, o que é o 4C mesmo? O 4C, ele veio de 4C, ele veio de soja mais crotalária, certo? E depois milho mais braquiária. Então essa variação foi feita nesse milho antes dessa braquiária. A gente entrou aqui com crotalária, por isso as populações estão menores. Se a gente olhar o 5B, cadê ele aqui, ó? 5B, ele veio de soja mais crotalária e na sequência o milho mais a braquiária. Então a coleta foi feita aqui. Então, o que está mostrando? Que para reduzir realmente a população de platileiros, eu tenho que colocar uma planta não hospedeira. É difícil reduzir a população dele? Não, porque é um nematóide que não tem estrutura de sobrevivência, eu tenho que tirar a comida dele para ele reduzir a população. Se eu colocar
aplicar uma planta multiplicadora como a braquiária, porém ela disponibiliza muita massa, eu consigo manter uma população e ainda ter uma produtividade? Por enquanto o sistema está mostrando que sim, principalmente porque esse aqui é um solo argiloso e que não é uma situação de areia de 10, 15%, a gente está acostumado a trabalhar, e aí nesse caso talvez o TTF tivesse que tirar a braquiária dali, senão não conseguiria produzir mesmo. Agora, com relação a rotilencos, que apesar de nesse sistema nunca ter entrado algodão, certo, Leandro? Nunca entrou algodão, as populações... A população é alta em todas as parcelas. Por que a população é alta em todas as parcelas? Porque em todas as parcelas entra soja, pelo menos uma vez a cada ano, uma vez a cada 2 anos, certo, Fábio? E onde a gente tem as menores populações? Onde a gente tem as menores populações é onde você tem plantas não hospedeiras. Por exemplo, no 5A, que a gente teve, olha só, milho mais crotalária, mas essa crotalária ela vem depois da soja. Então o que significa esse 5A? Significa que teve milho mais braquiária antes e a gente está avaliando essa soja aqui, certo, Fábio? E aqui, onde a gente tem o 6C, cadê ele? Está aqui, então eu estou avaliando a população aqui, então ele veio também de milho mais braquiária antecedendo. Ou seja, se a gente não tirar a comida do nematóide, e para esse nematóide não é igual para platilentes, por uma entre safra eu já consigo reduzir bastante a população, certo? Eu tenho que deixar pelo menos 18 meses para a gente ter as maiores eficiências que está mostrando aqui. E se a gente olhar, por exemplo, hoje a Serra da Petrovina, é no mínimo 2 anos de culturas não hospedeiras, 2 anos de pastagem, 2 anos de ausência de soja ou de algodão. Tranquilo, Leandro? Então, Rosângela, se nós continuássemos lá no interior, se nós continuássemos o sistema soja pousio, soja ao contrário, o nematóide cisto já teria ainda mais tempo atrás, o Valdir mandado embora, né? Concorda, Rosângela? O pousio, quanto ao cisto e ao convencional, o problema de cisto seria maior ainda, correto? Tá, então... Obrigado, Rosângela. Agora, ou seja, o manejo... Volta um pouquinho só um slide. Então nós temos ali na ponta heteródera, né? Então, alguns tratamentos tendo aumento de produtividade com o tempo, né? Tendo aumento de produtividade com o tempo, né? E mesmo tendo materiais um tanto suscetíveis a nematóides. Como você explica isso? Isso está acontecendo em lavouras comerciais? Isso. Se a gente olhar, por exemplo, hoje, essa safra que passou agora, você tem algumas áreas com produtividade acima de 70, 80 sacas e produzindo bem, certo? Mesmo com a cultivar que não tem resistência a cisto. E quando a gente olha a população de cisto, por exemplo, nessa área aqui, eu perguntei para o produtor, quanto o senhor acha que vai produzir? Ele falou acima de 60 sacas. Eu falei, com esse tanto de cisto? Ele falou acima de 60 sacas. Aí eu liguei para ele esses dias, essa semana, para confirmar, 66 sacas ele produziu, certo? E a cultivar a canela seca. Mas por que ele está conseguindo produzir isso? Aí vamos olhar o histórico dele. Mas hoje eu não faço cobertura, eu não faço cultura sem consorciar com milho, por exemplo, nas áreas de areia. Nessa área aqui, eu aumentei muito a massa. Eu já venho há uns 5 anos trabalhando ali nessa área, trabalhando com massa. Também tenho variedade resistente anterior. Esse ano é o 2º ano de uma canela seca e ainda estou produzindo bem. Claro que eu não penso em manter isso por mais uma safra, que provavelmente, que é aquilo que a gente conversou antes, né, Valdir? Provavelmente na próxima safra eu não sei se ele teria condição. E principalmente porque nessa safra o clima favoreceu muito ele também, né? Provavelmente se a gente tivesse essa situação, tivesse dado um veraninho, se tivesse tido um período de estiagem, talvez a gente não tivesse conseguido isso daqui. Ele arriscou a sorte e conseguiu se dar bem, mas ele poderia ter sido prejudicado, porque com essa população de nematóide, eu diria que ele não iria produzir uns 40 sacas. Oi, Valdir. Ele tinha
nessa situação, ele está produzindo 66, mas se ele não tivesse o CIS, quanto será que ele ia produzir? Por que a produção da produtividade do Mato Grosso está estagnada? Eu não sei qual era o potencial definido para essa cultivar, mas que eu tenho conversado com os produtores, eles me disseram que em áreas quando não tem nematóide, às vezes chega a 80. Não é isso, Davi? Cadê ele? Não é isso? Certo? Então o potencial da cultivar é muito maior. Ele está perdendo, certo? Mas produzir 66 sacas, ele ainda está bastante feliz, certo? Está conseguindo pagar. Mas se ele não estivesse fazendo nada, se ele não estivesse agregando ferramentas de manejo, eu não acredito que ele teria conseguido isso. Mas é interessante isso que o Valdir falou, né? Às vezes fala 66 e acha que tá bom, poderia estar colhendo mais ainda. Né? Com o mesmo fertilizante, mesmo corretivo e tal. Né? Tranquilo. Não, e nós temos que pensar o seguinte, e essa área futuramente, o ano que vem, ela está com uma restrição, com uma população elevadíssima, vai ser difícil achar uma variedade para colocar numa situação dessa daí, e pode ser também que nós temos outro conceito em soja, que se chama tolerância. Tem material que a gente pode multiplicar e tolerar um pouco o dano. Isso pode ter acontecido também. Por isso, Valdir, você acha que você veio aqui à toa hoje? Por isso que eu te chamei. Com essa população de cíceros, como que o produtor vai conseguir sobreviver daqui para frente? Será que ele vai ter um desafio muito maior? Certo? Será que o que ele tem que fazer? Será que se ele voltar com uma variedade resistente ali, que raça que ele tem? Porque ele tem que estar preocupado com isso, certo? Que raça que está predominando ali? E além disso, a população é muito alta. Não estou dizendo que ele está fazendo certo ou errado, esse é só um relato que a gente está vendo vários produtores nessa mesma situação esse ano. Por isso que a Tânia tem recebido amostras aí com mais de 1000 cistos viáveis, não é isso, Tânia? Pode ser um pouco dessa situação, mas o que a gente precisa tomar cuidado com relação ao potássio, que a gente está chamando a atenção, é exatamente isso. Um nutriente extremamente importante que esteja disponível o mais rápido possível no início do desenvolvimento da planta. É interessante, já foi um complemento, que altas produtividades implicam grande demanda de potássio no grão. Né? Nós estamos falando de altas produtividades, mesmo em área de alta produtividade, com licença tardia de potássio, ou seja, uma atenção muito grande para potássio. Nós estamos exportando muito potássio, no final pode estar faltando potássio para aquelas últimas vagens ali. Porque a planta já internaliza todo o seu potássio, ou praticamente todo, 60%, e depois a taxa de absorção é um pouco menor. Muito obrigado. Só para encerrar, tem mais o tempo está esgotado, peço desculpas, mas Fábio, eu tenho que dar uma pergunta para você. Quero que você me fale um pouquinho sobre, vamos confrontar, eu quero fazer uma pergunta final. Você vai administrar esse tempo que você tem aí. Hoje, você administra o tempo, né? Nós estamos indo por esgotado de tempo. O que está mais fácil de demonstrar em áreas corrigidas, cultivadas há vários anos? O efeito do semi-produção ou o efeito do modo de aplicação de fósforo? Beleza, vou apresentar um trabalho. Quem vai no dia de campo nosso lá no Card Sul sempre acaba participando de um trabalho que tem a ver com a aplicação de fósforo no sul que é a lanço. Bom, então vou começar aqui com a análise de solo, vou ser bem rápido pelo tempo. Que nós temos esses três gráficos, né, tem a ver aqui com correções de 2010. Um solo argiloso, baixo teor de fósforo quando começou o experimento. Aqui nunca foi aplicado fósforo anualmente. Aqui nós temos 50 pontos de fósforo 3,5 do suco, 50 lanços, 100 do suco e 100 a lanço. Aqui nós temos as profundidades, né, de coleta do solo, 0,5, 5, 10, 10, 20, 20, 30, 30 e 40. E o que essa análise de solo nos mostra? Né? Quando o fósforo foi aplicado no suco, nós temos uma maior distribuição nessa camada de 0 a 20 centímetros. Quando o fósforo foi aplicado todos esses anos a lanço, né, para no 8º ano consecutivo, essa análise seria de 7 anos, né, uma estratificação de fósforo, muito fósforo na camada de 0 a 5, né, temos aqui até 93 ppm de fósforo e relativamente, né, baixo teor de fósforo comparado com a camada 0 a 5, na camada de 5 a 10, e depois pouca influência desse fósforo.
Esses 2 gráficos também, apenas para ilustrar, são outras 2 faixas. O fósforo em 2010, a área foi corrigida, né? 200 pontos de utilização incorporada e 600 pontos de utilização incorporada. É a mesma tendência, né? Fósforo no suco, quando foi colocado sempre o fósforo no suco mais distribuído, quando o fósforo sempre colocado na lança, uma estratificação bem intensa, né? Altos teores da camada 0 a 5. Bom, então em relação à produtividade, vou focar mais nesse último ano e talvez um ano de milho que nós temos. Então essa correção aqui embaixo, a correção em 2010, foi feita só então nessa safra, quando iniciou o ensaio, nós temos 7 correções. Aqui nós temos então de 0, 200 pontos de periodização de superfície, aqui 200 mais gesso, aqui 200 pontos de periodização incorporada a 20, 200 incorporada a 20 mais gesso, 200 incorporada a 40, e aqui 600 pontos de periodização incorporada a 40 centímetros. Sempre que nós vamos comparar, né? Essa barra já está aqui, ó, é o tratamento zero que nós temos só o residual de fósforo do ano 2010, né? Então hoje, baixa produtividade de soja, porque eu não estou aplicando mais fósforo. E se nós vamos comparar aqui dentro da dose 50 e 100, suco contra lanço, nós temos aqui essa faixa, né? Praticamente sem diferença, às vezes até o suco com indicativo de produtividade um pouco acima, né? Mas estatisticamente não há diferença. Nessa faixa sem diferença, nessa outra faixa de correção também sem diferença, sem diferença, sem diferença, sem diferença e sem diferença. O que era de esperar talvez, se fosse haver alguma diferença, né, entre suco e lanço, geralmente nessas 2 faixas, porque aqui não foi realizada a correção em 2010 e aqui foi realizada uma correção, mas colocando 200 pontos de fósforo, né, em superfície. A mesma ideia aqui seria a média de 8 safras, passar bem rápido, nós temos, né? Então, aqui eu tenho a média de 8 safras de soja, né, desde que começou até agora. Também não temos essa diferença quando eu pego toda essa média. Lógico que nos 2 primeiros anos, eu estou mostrando também esse último ano, a média de 8 anos, mas nos 2 primeiros anos, nessas 2 faixas onde eu tenho fósforo de superfície ou sem fósforo, o suco ganhou do lanço. Mas os demais anos começou já a empatar. E onde eu já tive essa correção aqui, sempre, nós desde o primeiro ano, nós não vimos essa diferença. Passar para o milho. Milho é a mesma ideia, também nós não vimos grandes diferenças entre suco e lanço. Isso aqui foi um ano, a safra 15/16, em que faltou água. Na verdade, o milho foi plantado, como nós colhemos a soja tarde, o milho foi plantado na primeira semana de março, aqui semeadura. Esse dado meteorológico é de uma estação que fica 4 km desse experimento, né, de outra estação nossa. Faltou água aqui nesse período, né, nós tivemos esse estresse em abril. Essa chuva que ocorreu nessa estação não foi nessa mesma área, essa mesma magnitude. O florescimento do milho ocorreu aqui, depois nós tivemos outro estresse. Aqui a foto, ó, suco contra lanço, né? Milho do suco muito mais alto, a dose de 100, suco contra lanço. Essa faixa que ela faz sem correção de fósforo, né, 2010. Aqui a faixa com 200 pontos de fósforo corrigindo em 2010. Também é suco contra lanço e suco contra lanço. Nessas 2 faixas nós vimos que o suco estava muito melhor, mas as demais faixas que houve essa correção em 2010 nós não vimos essa diferença. Em termos de produtividade nessa safra, então, primeiro ano aqui, ó, nessa primeira faixa, né? Nessa dose mais alta nós vimos diferença, mas na dose 50 houve uma tendência, né? Porque nós vimos no visual do suco produzir um pouco mais do que o lanço, mas sem diferença estatística, porque nós tivemos, acaba tendo uma alta variabilidade no ano de seca desse ensaio, né? Passando os demais anos, as demais correções, né? Demais faixas. Então esse ano foi um ano que faltou água, né? O milho foi plantado tarde, e onde nós tínhamos menor quantidade de fósforo, tendeu o suco ser um pouquinho, ou o lanço perdeu um pouquinho para o suco, mas não estatisticamente. Mas onde tinha fósforo bom, mesmo estratificado,
Isso. Não houve diferença em feita a certificação e nem no modo de aplicação. Isso, onde houve aquela correção já em 2010, via certificado, não vimos essa diferença. Fábio, o tempo está esgotado, mas eu tenho duas perguntas agora. Uma pergunta para você, curto e seco. Nós temos um projeto de 10 anos, um solo argiloso corrigido, continua vários anos, depois de 10 anos nós mostramos, depois de 10 anos, a partir do 7º ano, acumulada diferença de 80 a 100 sacos de soja por hectare, só em função do sistema de produção, a mesma ocupação. Temos um trabalho de 8 anos que temos fósforo muito extremamente estratificado em cima e cobre embaixo, e fósforo profundo em profundidade. Você consegue mostrar, está mais fácil de mostrar efeito em solos corrigidos quimicamente, no modo de aplicação de fósforo ou do sistema de produção? Qual o efeito que está prevalecendo hoje? Então, Leandro, o maior efeito está prevalecendo no sistema de produção. Então, quando nós temos um sistema de produção bom, se eu estiver aplicando fósforo quanto sul, quanto superfície, pensando nas condições do Mato Grosso, que tem chuva, quantidade boa, né, distribuição boa, a gente não consegue ver essa diferença quando compara sul contra lanço. Quando tem caixa alta. Quando tem caixa alta. Então o seu de produção, o efeito do sistema está prevalecendo quanto a modo de inovação e também a calada. Prevalece, ainda mais esse insight é um sistema de sucessão soja, milho e safrinha. Então não é um sistema, nós já vimos os dados, né, que a André mostrou em termos de produtividade, é um sistema muito bom ainda. Obrigado, Fábio. Claudinei, eu tinha uma pergunta para você, mas eu pedi para você passar para o tempo. Se esses dados se confirmavam no campo. Mas vamos passar? Vamos passar por causa do tempo? Tá. Fábio, fica aí, é o último slide. Se você fosse resumir, você em nome da Fundação Mato Grosso, tá? Agora não é o Fábio, é a Fundação Mato Grosso mais do que nunca. Se você fosse resumir todos os trabalhos realizados no CADSul, 377, quais os principais fatores que estão interferindo na produtividade e quais seriam os principais fatores? Se eu fosse resumir, em que áreas perfeitas, quimicamente perfeitas, argilosas, em regiões que chove bem, no que você investir baseado no resumo de 377 protocolos? Tá, Leandro, nós fizemos a compilação, né, desses 377 protocolos, olhando protocolo, resposta significativa de cada protocolo, e criamos aqui esse gráfico, né, de quantidade de protocolos por linha de pesquisa. Hoje, se eu fosse apostar, em qual manejo que eu apostaria? Né? Eu apostaria na base do sistema de plantio direto bem consolidado, né, que seria um manejo de adubação do solo, porque sem aplicar nutrientes você, né, necessita dos fertilizantes, né, produzir bem. Se você não adubar em solos corrigidos, vai esgotar? Vai esgotar, então mesmo solo corrigido tem que fazer aplicação dos nutrientes, né, para reposição. Mas não precisa em áreas corrigidas, a manutenção e reposição é um conceito que funciona? Isso, funciona. Corretivo de acidez do solo, você tem que manter esse cálcio e magnésio também no pH, né? Então nós temos uma resposta muito boa, e se o solo está ácido, você acaba tendo uma resposta menor. E outro ponto seria esse sistema de produção, né? Foi mostrar já aqui vários trabalhos, muita coisa mostrando bons resultados. Então, assim, em termos de número, né, eu peguei esses 3 que eu postaria e chequei do total, né, cada dessas 3 linhas, o percentual de resposta positiva. Ou seja, peguei o protocolo e vi, quando eu apliquei esse manejo, eu tive resposta positiva ou não? Bom, resposta estatística? Isso, resposta estatística. Sistema de produção, de 41 protocolos nós já realizamos nessa estação, quase 70% nós tivemos resposta positiva. Sendo que no início a resposta era pouca, depois a intensidade começou a aumentar. Isso, como é um solo muito argiloso, o Claudinei mesmo mostrou que nos 6 primeiros anos desse ensaio nós não tivemos resposta. Esses 6 anos que nós não tivemos resposta, está contabilizado aqui como não tivemos resposta. Então até ela é menor ainda, porque nós temos um solo muito bom. Então os primeiros anos nós não temos respostas. O segundo, corretivo de acidez do solo, nós temos 65% dos protocolos com resposta positiva. Lógico, o solo já está um pouco mais ácido, tentando fazer essa manutenção, né? O solo já está corrigido muito bom. Se você vai aplicar, não quer dizer que vai também ter ganhos positivos. E o terceiro, manejo de adubação do solo, que deixa de adubar, vai começar a cair a produtividade. Solos de alta fertilidade, também não quer dizer que eu vou adubar e produzir mais, aí não. E se teria um quarto fator, seria
Tá, o quarto fator que eu não grifei seria o gesso agrícola, em caso que eu tenho baixo cálcio e profundidade, também pouco enxofre ou muito alumínio também em profundidade. Aqui nós temos em torno de 30% de resposta positiva. Fábio, obrigado. Esse é o slide final em que nós podemos dizer o seguinte: a base tem que ser feita. Alguma novidade, volta um pouquinho, a base, calagem, adubação, mesmo a adubação de reposição é importante em solos foragidos, não precisa muito mais, mas um bom sistema de produção. E cálcio em profundidade, o gesso pode ser uma opção. Quais são as novidades? Então, pessoal, a Fundação, nós inserimos aqui os dois últimos, o mágico, o tempo de movimento. A integração das áreas de conhecimento, né? A integração da área de conhecimento na mesma estação, né? A parte de sistema, interfere na parte química, interfere na parte biológica, interfere na parte biológica, nematóides, física, absorção de nutrientes, absorção de água, tudo mais. Integração da área de conhecimento. E também o tempo de movimento. O tempo de movimento por quê? As respostas nem sempre vêm de hoje para amanhã. Exige conhecimento, persistência e continuidade. Fundação Mato Grosso, 25 anos, dando vida aos resultados. Agora o tempo está esgotado, vou pedir para que nós alinhemos aqui uma pergunta para cada um, peço desculpas, né? Para cada convidado nosso, né? Para iniciar o debate aqui, ok? Obrigado. Então, pessoal, uma pergunta para... Depois todos eles vão ficar aqui, esses dados vão ser disponibilizados através do sistema, do pendrive, né? Então, está aberto o debate. Peço a pergunta objetiva e a resposta objetiva também. Boa tarde, pessoal. Minha querida professora Rosângela, mas ao mesmo tempo estendendo um pouco a todos. O Cássio frisou no fim sobre o solo 1, do tratamento 1, na verdade, biologicamente morto. Estendo também ao Valdir, mas aí a questão é o seguinte: o que pode se dizer em relação a nematóides nos 6 primeiros anos de tratamento 1, solo pousio, onde não teve diferença de produtividade? Na verdade, a partir de 2013 que eu comecei, o Claudinei sempre colocar variedades mais suscetíveis para a gente começar a visualizar o efeito dos nematóides também. Então não dá para dizer, né, Claudinei, que antes eles não estavam lá. Então eles foram aumentando a população ali na área e a gente só começou a medir quando eu comecei a trabalhar na fundação em 2013, tanto é que 2014 foi o primeiro ano que a gente avaliou, né? E ali é onde a gente está vendo os maiores destaques. Agora, dizer que antes não existia, não tenho ideia. Abrangendo todo o sistema, na verdade, estendo a pergunta a todos, o que pode ter deixado a produtividade em nível de igual para igual, quando comparado com os outros tratamentos? Que na verdade, assim, essa área é uma área protegida há muito tempo, ela vem do sistema soja-milho, né, por vários anos, né, e nós, no tratamento comum, que é soja-pousio, nós voltamos para um sistema mais simples. Então talvez assim, demorou, é um solo bastante tamponado, uma resiliência grande, né? Então pode ter uma herança dos manejos anteriores, né? Mas o manejo anterior, como você mesmo disse, era um soja-pousio tradicional. Mas assim, perceba que as respostas não são de hoje para amanhã. A parte de nematóides, nós não estamos avaliando, mas visualmente nós arrancamos quantos não vimos. Então assim, o início, em 2008, que foi o protocolo, iniciou, era tudo igual, soja-milho. E no tratamento 1, nós começamos com soja-pousio. Mais uma... Inclusive, a gente pode, talvez,
acrescentar, talvez ele tenha sido introduzido mais recente, né, Leandro? Não temos ideia disso. Pessoal, perguntas? É uma pergunta para cada convidado, nosso caso do tempo. Peço desculpa a vocês. Pessoal, a pergunta vai para o Zancanaro. Hoje a gente sabe que a soja está avançando mais para texturas arenosas, né? E eu ouvi um comentário de um rapaz da Embrapa, uma vez, não me recordo o nome, uma rádio de Sinop, para um solo de textura arenosa, um padrão aí de 10% de argila, uma condição um pouco mais complicada. A única forma desse manejo ser sustentável ao longo do tempo seria com 2 anos de pasto, de braquiária, para 1 ano de soja, né? Gostaria de saber qual o seu ponto de vista a respeito disso, Zancanaro, e se há um projeto de avançar pesquisas para solos arenosos, focados em áreas marginais. Boa pergunta, vou responder. Primeiro de tudo, os solos são 10% de argila. Agronomicamente, eles não têm aptidão agrícola para cultivos anuais sucessivos. Então, a colega da Embrapa, perfeito, a pecuária está mais mais recomendado, né, fazer pecuária do que fazer agricultura. Ou seja, soja e solos com 10% de argila, culturas anuais, já é conhecido há muito tempo que não é, entre aspas, sustentável, né? Então, nós precisamos mudar o sistema de produção de solos arenosos. Alguém falou que parou 1 ano de cultivar soja, colocou outras culturas, colheu 50 sacos para o segundo ano despenca. É a realidade de solos arenosos. Nós temos que mudar o sistema de produção de solos arenosos. A integração lavoura-pecuária é talvez o melhor caminho. A média do Mato Grosso não vai subir se nós não encararmos isso. Nós temos que saber que temos um grupo de áreas que está aumentando a produtividade, nós temos um grupo de área que não está aumentando a produtividade, e nós não podemos esconder a realidade. Precisamos mudar o sistema de produção em solos arenosos. Aí tem a ProSoja aqui, cadê o Vanderlei? A ProSoja, junto com a Fundação Mato Grosso, todos estão convidados a conhecer o CAD de Parecis, que já tem 2 safras fechadas, com uma estação experimental exclusiva em solos arenosos. Inclusive, com praticamente todos esses trabalhos que nós mostramos aqui. Temos esse trabalho e agradeço imensamente à ProSoja, uma parceria muito importante, viu, Vanderlei? Estenda lá para toda a ProSoja, nossos agradecimentos, que é uma parceria fundamental. Tá ok? Mais uma pergunta, pessoal? Olá, a minha vai para a Ieda. Tudo bem? Assim, foi muito interessante os dados que você mostrou sobre a biologia do solo, e depois todo mundo falou, depois de você, que no fim tudo o mais importante é o sistema. Agora, boa parte dos sistemas que a gente tem aqui no Mato Grosso, pelo menos que eu conheço, os amigos que a gente troca experiência da parte química principalmente, a gente vê que o sistema não está todo estratificado, não está tão bonito quanto que a gente viu aí nos números dos experimentos da Fundação. E aí fica aquele dilema. Muitas vezes, para eu arrumar esse sistema, eu preciso fazer uma intervenção forte física no solo e que leve embora todo esse trabalho da biologia, né? Como que você vê, assim, até que ponto vale a pena a gente destruir todo esse trabalho de matéria orgânica, de atividade biológica, para consertar uma estratificação do início de plantio direto não tão bem feito quanto se deveria ter sido feito? Acho que é isso. Olha, é uma pergunta assim, difícil de responder, mas o que eu acho que você tem que levar em consideração é que como que vai ser feita essa intervenção? Realmente precisa ser intervenção mecânica? Porque muitas vezes faz intervenção mecânica e no próximo ano já está compactado de novo. Então, assim, isso aí tem uma coisa que tem que ser muito bem pesada, porque de repente você pode fazer isso sem necessariamente ter que remover o solo todo novamente. E se remover o solo novamente, entrar num sistema que não permita que essa compactação venha a ocorrer. Então, assim, investir realmente na qualidade do sistema de manejo. Um sistema de manejo em que favoreça a complexidade, a diversidade de culturas que tem dentro dele, para você ter todos esses benefícios que o Cássio mencionou, por exemplo, dos biopóds, né, mantendo a capacidade de realmente armazenar água em profundidade no campo. Então, assim, é uma questão assim, que vai depender muito de propriedade para propriedade,
Mas você tem que levar em consideração assim, se eu chegar a esse ponto, como é que eu vou fazer daqui em diante para não voltar a essa situação em um curto período de tempo, né? Então, e essa questão do manejo, você vê, o manejo, ter um bom manejo não é um segredo, né? Então, assim, a importância da rotação de culturas, a importância de remover o solo minimamente, se puder ter uma cobertura viva do solo durante a época seca na região do Cerrado, né? A questão de terraceamento, tudo isso está envolvido no bom sistema de manejo, né? E a microbiologia responde, porque eles são o funcionamento biológico do solo. A gente fala que o solo guarda a memória do manejo. Então, cada sistema de manejo deixa a sua impressão digital no solo. O plantio direto deixa a impressão digital, o plantio convencional, a integração lavoura-pecuária é uma assinatura completamente diferente. Então, isso é muito interessante ver como a microbiologia responde a isso aí. E a gente compara ali aqueles sistemas de produção, experimento de rotação de culturas na soja, com as produtividades semelhantes até o 6º ano, e biologicamente eles são completamente distintos. E quando houve uma situação de estresse, o solo que foi mais resiliente, que mais tolerou aquele estresse hídrico, foi exatamente o solo que era biologicamente ativo. Leandro, temos uma pergunta que veio pelo chat da transmissão online e não foi direcionada a nenhuma das pessoas, mas creio que o Claudinei, o Eros, o Fábio e vocês mesmos podem contribuir com ela. Qual a melhor metodologia para se construir um bom perfil do solo para áreas de alta produtividade? Essa é uma pergunta muito atual. Primeiro de tudo, o diagnóstico, né? Primeiro de tudo, com um bom diagnóstico. Em cima disso, eu só vou poder falar o que fazer em cima de um bom diagnóstico, né? Então, nós precisamos ter um solo quimicamente bom, inclusive em profundidade. Aí a questão é como o diagnóstico. Nós temos que ter um solo fisicamente bom, que não vai ser, bem claro, o penetrômetro não vamos reduzir a física do solo a penetrômetro. É uma ferramenta interessante, mas tem que saber usar. Não podemos reduzir a física do solo a penetrômetro. Bom solo em condições físicas. Temos que ter um solo bom em termos biológicos e microbiológicos. Temos que ter um solo em que diminuímos as perdas colimatórias. O que fazer? É muito difícil eu dar emagrecer. Esse é o problema hoje no Brasil. Todos querem emagrecer. Parte tudo de um diagnóstico. Outra questão, eu tenho que saber de qual ambiente de produção estou falando. Não posso falar que um produtor lá do Paraná, Castro, clima altitude alta, tem um clima, uma rotação de cultura, vai produzir a mesma coisa que Parnavaí. Não posso dizer que Tocantins, região baixa, vai produzir a mesma coisa do que Campos de Julho. Eu tenho que fazer diagnóstico. É impossível responder sem um bom diagnóstico. A minha opinião é isso. Mas os conceitos funcionam. Essa pergunta do perfil de solo, ela é bem atual. Está todo mundo querendo fazer perfil de solo rapidinho, né? E não é possível. Eu compreendo hoje uma questão importante, que perfil de solo se constrói primeiro com diagnóstico, segundo com monitoramento. Você tem todo mundo que tem perfil de solo no Paraná, os campeões de produtividade, não começaram no ano passado. Estão fazendo calagem, estão fazendo gessagem, estão aportando biomassa há um bom tempo. E é isso que nós temos que olhar, porque o sucesso que eles têm não foi construído rapidamente. Então, recentemente saiu um trabalho publicado aí, dizendo, e tem muita gente falando, nós vamos fazer tudo agora com preparo profundo, incorporar e tal, né? Tem um trabalho que saiu recentemente dizendo o seguinte: o que é que nós aprendemos com preparo profundo? Esse trabalho pegou os 5 continentes. Tudo que foi feito em preparo profundo está escrito nisso. E o que a gente olha e diz o seguinte: mais de 70% dos resultados mostram que não houve aumento de produtividade. Os 20% diminuiu a produtividade. E só 10% tiveram aumento de produtividade. Então isso mostra, primeiro, que não se deve mexer onde não se conhece. Não se sabe o que você está fazendo há 40, 50, 60 centímetros.
não é? E mostra também que a gente tem que ter bastante conhecimento técnico e científico do sistema de produção, porque cada sistema de produção aqui você tem uma maneira de construir perfil. O que nós temos no Mato Grosso é diferente do que eu tenho no Paraná. Então isso eu acho que nós temos que começar a raciocinar tecnicamente num bom nível para a gente começar a discutir perfil de solo. Só complementando aí o Cássio, né? Como ele falou, você pode fazer, talvez, tentar fazer um perfil e dar um tiro no pé, né? Na verdade é uma questão muito técnica, né? De ter um diagnóstico, existe acho que uma receita de bolo, tem que ter esse diagnóstico, né? Bem feito, e que assim, nós temos também alguns trabalhos que nós tentamos fazer correções profundas, colocar muito fósforo, colocar muito calcário, colocar gesso, muda toda a questão química, mas nós não conseguimos, assim, agora eu fiz um perfil e nos primeiros anos vou ter altas produtividades. Não é isso, às vezes a produtividade até diminui. Então, assim, às vezes até a área já está colhendo bem, depois eu vou fazer o perfil, você pode também diminuir essa produtividade. Ou fazer uma alta calagem, vou mostrar os dados ali, problema com cisto. Então, pensar todo esse sistema, né? E é algo que você tem que construir, na verdade, pensando no sistema produtivo direto, você constrói hoje a base, mas pensando em ter esse retorno aí, demora muito tempo, né? Às vezes, um dado que a IEDA mostrou, que pela estabilização, consolidação, vai ser depois de 10 anos, né? Antes disso, você não tem um sistema ainda consolidado. Só concluir, em termos de solos, é fundamental que nós tenhamos volume de solo explorado para as raízes, mas nós tenhamos uma condição física adequada, e condição física adequada, o Cássio mostrou, ser fácil com o sistema de produção, não é de um ano para outro. Precisamos ter os solos biologicamente bons, que não é de um ano para outro. A IEDA mostrou que o manejo de nematóide tem a ver com o sistema de produção, né? Que a eficiência do uso de nutrientes e da adubação, que o manejo do sistema de produção, que a dinâmica da acidez tem a ver com o sistema de produção. Então, claro que precisamos de volume de solo explorado pelas raízes, que interferem em água e disponibilidade hídrica, mas não é só isso, tem mais coisa para tratar ainda bem. A agronomia é bastante ampla. Davi, última pergunta, por causa do tempo. A pergunta vai à mesa, mas especialmente ao professor Cássio, que é corriqueiro aqui na nossa região, especialmente no Parecis, o uso da niveladora após a colheita do milho, por dois fatores. Fogo, que é um problema sério, tem, e também a dificuldade no plantio pelo excesso de matéria seca que o milho deixa com as altas produtividades. E a pergunta é assim: vamos abandonar a niveladora, vamos para o rolo faca, vamos melhorar o sistema de plantio para poder plantar na palha? E o que é qual a consequência da operação niveladora, ou para incorporar maquinário, ou para melhorar o plantio no solo nesses últimos anos, que na verdade não sei se isso foi avaliado desse trabalho de vocês, a niveladora no sistema. Eu só vou deixar o Cássio responder, mas essa pergunta, Davi, é impressionante quando as pessoas perguntam. Aquela niveladora que eu faço na palha do milho, o que interfere? É muito comum. Na realidade, é muito complicado responder a sua pergunta, porque dependendo do ambiente que você está, ela tem um efeito. Você tem um período seco, a tua biomassa fica lá, então você tem que redistribuir ela para você fazer uma semeadura bacana depois. Isso é tranquilo. Então, assim, o que nós temos aí em alternativa à grade para fazer uma melhor distribuição dessa palha e você conseguir plantar bem? Eu acho que isso são coisas que a gente tem que trabalhar. E vou dizer o que a gente tem de resultado disso no Paraná, porque é onde eu posso responder com mais segurança. Quando a gente faz isso, e os produtores fazem mesmo. E é exatamente por essa razão. A razão é a plantabilidade. Então, as semeadoras mais modernas, para nós, têm funcionado bem, e daí tem uma questão importante. Depende do teu solo. Se tiver um solo argiloso, você dá mais sustentação para o corte. Se o solo for mais arenoso, isso realmente é difícil. Certo? Então, para nós lá, quando o produtor faz uma grade superficial para ajeitar isso aí, o que ele precisa produzir de aveia no inverno para suprir o que ele perdeu, 14 toneladas de massa seca de aveia.
O dia que o sujeito produzir 14 toneladas de massa seca de aveia, ele está confundindo com cana ou qualquer outra coisa. Porque não produz. Então, ou seja, eu tenho um impacto. Não é? Então, as soluções, nesse sentido, são soluções que tem que começar a olhar para essa questão. Textura. Se for realmente só de textura arenosa, vai ser difícil você plantar soja quando você tem mais de 6, 7 toneladas de biomassa na superfície. Não é? O que um bom picador distribuidor de palha na colhedora pode ajudar muito isso? Pode. Diminui um pouco a eficiência tua de colheita? Diminui, mas você ganha depois. Então, dá para ajustar. Bom, dá para pegar um triton, alguma coisa parecida e fazer essa distribuição? Eu acho que essa é uma solução que pode contribuir bastante para você reduzir a niveladora. A questão da niveladora é o ganho operacional que você tem para ela. Então, ou seja, não é tão simples. O impacto tem. Vocês não têm maior impacto aqui ainda, porque nesse período que vocês fazem isso, o sol está seco. O sol ainda é muito seco. Não é? Agora, na hora que começar a chuva, a velocidade de decomposição disso é violenta. O negócio vai rápido embora. Obrigado, Cássio. Elton, você que quer fazer uma consideração bem rápida e objetiva. Não, exatamente. Então é o seguinte, ó, foi nos melhores painéis que já assisti técnicos, esses meus 57 anos com mestrado, doutorado, internacionais. Então eu sou intruso, 11º. Eu acho que nós aqui temos que ficar de pé e uma salva de palmas para a Fundação, para todos os envolvidos nesse painel aqui, ó. Muito obrigado, muito se aprendeu aqui, parabéns a todos.